Meu nome é Edson Rocha de Oliveira, tenho 40 anos, nasci em 19 de maio de 1975, às 17h45, no Hospital Bom Jesus da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Sou portador de ataxia chamada DMJ, doença Machado de Joseph, que foi descoberta nos Açores em duas famílias, uma chamada de Joseph e outra de Machado. Daí o nome doença Machado de Joseph. No meu caso, a ataxia hereditária veio da família do meu pai. Minha bisavó teve, meu avô teve, meu pai e duas tias, José Rocha, Juca, tia Maria e tia Laura, filhinha, já faleceram. Eu e meu irmão temos. Na família do meu pai são 5 pessoas, 2 homens e 3 mulheres, onde um dos homens teve. Este homem é meu pai, chamado José Rocha de Oliveira, e suas irmãs Laura Rocha de Oliveira e Maria da Conceição Rocha de Oliveira. E os 2 irmãos que não tiveram são meu tio Antônio Laurindo Rocha de Oliveira e minha tia Olaura Rocha de Jesus. A história da ataxia na minha família começou com minha bisavó, até onde eu sei. A minha história com DMJ começou quando eu tinha 20 anos. Eu era jogador de futebol, goleiro. Eu era bom no gol. Pelo menos era o que o pessoal falava, não? Aos 18 anos eu jogava no melhor time da cidade e o mais rico também. Na cidade de Congonhas, o time era chamado de Condevar, porque era de uma empreiteira chamada Cordeiro e Vargas, por isso o nome. Eu comecei a namorar uma moça chamada JK, e ela morava próxima à Companhia Nacional, o distrito de Plataforma. Foi então que eu comecei a jogar pelo time mais pobre e pior. Nós ficamos entre os 8. No primeiro ano como titular de um clube amador, campeonato regional. A minha estrela estava subindo. No ano seguinte, eu já com 19 anos, joguei novamente e ficamos em 4º lugar. Nessa ocasião, já tínhamos melhores jogadores e um plantel mais completo. No próximo ano, eu com 20 anos, já era a estrela do time. Foi quando eu comecei a apresentar a síndrome, mas foi muito branda, os sintomas foram chegando bem devagar. Nós jogávamos futebol aos domingos. Sempre às segundas, quando encontrava alguém da cidade ou do time, me perguntava: "E aí, você se machucou no jogo?" E eu dizia que não havia me machucado. Eu já mancava e não percebia. Um dia um amigo me falou que eu estava mancando. Eu comecei a me observar caminhando quando passava em frente aos bancos, com vitrines ou na vitrine das lojas. Eu olhei meu reflexo e vi que realmente eu estava mancando. Daí em diante, quando me perguntavam se eu havia me machucado, eu respondia que sim, mas que era passageiro, que não me impossibilitava de ir ao jogo. Nós jogávamos o campeonato deste ano e ficamos em 4º lugar. No outro ano eu terminei o namoro e voltei para minha casa. Modo de falar, voltei para o bairro onde eu morava e para o clube também. Esse clube era chamado Praiano. Eu comecei a treinar lá, mas não gostei do time, do ambiente, sei lá, eu fui jogar num time chamado Itacolomi. Saí por causa de uma briga que houve entre jogadores e torcida, time do Praiano e time do Carijós, que era da cidade vizinha do Belo Vale. Mesmo assim, quando o campeonato terminou, estávamos em primeiríssimo lugar. Após uma passagem por algumas empresas como eletricista, como mestre encarregado, tive minha vitória, ou pelo menos o que eu achava ser uma vitória, né? Na Vale do Rio Doce eu fui técnico de projetos. Na verdade era Ferteco Mineração S.A., uma empresa multinacional de alemães. Porém, a Vale havia comprado. Trabalhei lá um ano e um mês, mais ou menos. Foi quando a minha situação física ficou mais debilitada. Consegui telefones de alguns médicos. Como eu tinha um plano de saúde bom, eu fui a 2 médicos em Belo Horizonte e somente um deles, o Dr. E.C., me disse que eu tinha uma ataxia, que existem vários tipos de ataxia e ele ia ter que estudar um pouco mais para ver qual era o meu tipo.
foi quando comecei a sentir dores nas pernas. Marquei logo uma eletroneuromiografia na cidade de Ouro Branco, na Fundação Ouro Branco. Então fui recebido no consultório por um médico de 30 e poucos anos aproximadamente. Ele me olhou estranho e perguntou: "O que você tem?" Eu respondi: "Eu tenho um problema de coordenação e não consigo andar em linha reta", eu disse. Ele perguntou se mais alguém na família tinha. Eu relatei para ele o histórico familiar. Meu pai, meu avô, minha bisavó, eu e meu irmão, minhas duas tias, todos tínhamos, mas sem diagnóstico. Dizia-se que havia uma doença nas pernas. Eu disse que, além de mancar, eu sentia dores nos joelhos. Ele me examinou e, no final do exame, ele me disse: "A sua síndrome, eu só não vou diagnosticar como doença Machado-Joseph porque precisa de um exame." Fiquei surpreso, até mesmo desconfiado. Por quê? Por que eu fiquei desconfiado? Eu não tinha ido ali para me examinar. Embora ele fosse neurologista, eu tinha ido fazer um exame. E também por ele ser muito novo, eu desconfiei. Confesso que foi um pouco de preconceito da minha parte, mas quando ele acabou de me falar, eu perguntei: "O senhor é de onde?" Ele disse que era de Conselheiro Lafayette, que havia se formado na UFMG. "O senhor atende Conselheiro Lafayette ou só aqui?" Ele relata: "Eu atendo aqui e tenho um consultório em Conselheiro Lafayette." Eu perguntei se ele podia me dar um cartão para eu marcar uma consulta. Ele disse: "Infelizmente, hoje é o último dia em que eu trabalho aqui, porque amanhã, sábado, eu vou para Brasília porque vou fazer meu doutorado lá. Mas eu deixo com você o nome de um médico. Se ele não descobrir, ninguém mais descobrirá. Ele é o melhor da região, é o bambambam na neurologia. O nome dele é Francisco Cardoso. Ele atende particular. O telefone dele está aqui, ó." Eu liguei e perguntei à enfermeira se ele atendia por convênio. Ele falou que não. Eu perguntei o valor da consulta. Ela virou e me disse: R$ 350. Eu quase caí para trás, né? Por quê? Estávamos em 2003, fevereiro de 2003. Imagina quanto era R$ 350 naquela época. "Ele tem hora para quando, hein?" Perguntei. "Para final de julho", ela redarguiu. Nós estávamos em início de fevereiro. Eu disse: "Então marca." Eu sempre achei melhor desmarcar do que ter que marcar uma data mais para frente depois. Chegando dia 26 de julho aproximadamente, a secretária ligou, avisando que o médico não poderia atender porque havia sido convidado para ser palestrante numa conferência nos Estados Unidos, etc. Só teria horário no início de agosto. Então tá, marcamos para o dia 5 de agosto. Eu fui à consulta, paguei R$ 350 por ela. O médico me disse: "Tenho tristes notícias para você. 99% de chance de você estar com a doença chamada Machado de Joseph. Para me certificar, vou ter de pedir um exame de DNA." "E onde eu faço isso?" "No Hermes Pardini." Eu saí dali e fui direto fazer o exame, mais R$ 200. Tive que comprar remédios, mais R$ 50. Num único dia, eu gastei R$ 600 fora as passagens. Hoje, olhando para trás, vejo que foi um belo investimento. Voltei em 15 dias com o exame. Ele pegou, olhou o exame e me disse: "Eu tenho a notícia do seu exame." Eu falei: "Pode falar." Ele disse que eu tinha uma doença degenerativa, incurável e progressiva. Que o que eu havia perdido não ia recuperar. Ele explicou do que se tratava a doença. Eu sorri. Ele disse: "Acho que você não entendeu." Eu disse: "Eu entendi, sim. 100% dos meus pacientes saem daqui chorando ou gritando." Eu disse: "Doutor, é muito simples. Agora eu conheço a minha limitação. Eu sei o que eu tenho. Sei o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu sei o que eu poderia almejar para o futuro e o que eu não poderei. E eu sei que eu não poderei ser jogador de futebol, mas eu poderei trabalhar com computação. A minha alegria é porque descobriu-se uma coisa que até então na família ninguém sabia. Isso para mim é uma vitória, porque
Em vez de gastar dinheiro em outro médico, eu posso gastar o dinheiro comigo mesmo. Visto que o senhor disse que não tem cura, ele me disse, existem tratamentos alternativos, tais como fisioterapia, fonoaudiologia, pilates, exercícios físicos em gerais. Não vão lhe curar, mas amenizar e lhe conceder uma qualidade de vida melhor, isso com certeza. Eu sorri e ele balançava a cabeça sem entender minha alegria. Eu saí do consultório, mas não saí derrotado, não. Eu saí com o meu primeiro dever cumprido, que era descobrir a síndrome, a raiz, lá no fundo, o que nós realmente tínhamos ou não tínhamos. As pessoas eram preconceituosas com a nossa doença. Uma coisa que eu aprendi foi a viver com a ataxia, a conviver diariamente com ela. Ela já me levou à possibilidade de ser um jogador de futebol, já me levou à possibilidade de ser pai, já me levou à possibilidade, mas não me levou, nem vai me levar ao prazer de viver, a alegria de viver. A alegria de estar neste mundo, a alegria de fazer as pessoas alegres, de motivar as pessoas, de conseguir ser uma pessoa melhor. Uma pessoa com limitações, sim, mas nunca limitada. Uma pessoa feliz. Para resumir o que eu sou, uma pessoa otimista. Uma palavra para definir o que eu preciso? Eu não preciso de nada, porque eu tenho um Deus que me dá tudo, mesmo sem eu pedir, mesmo sem eu merecer. De todas as coisas que a doença me levou, ela não me levou o prazer de viver. Eu vivo cada dia como se fosse o meu primeiro dia de vida, não como se fosse o último, porque só assim eu consigo ter esperanças, alegrias, sonhos. O que é que essa doença me levou? Não me levou nem 1% do que eu ainda posso fazer, nem 1% do que eu sou. Para não perder o foco, em maio de 2006 eu me casei. Comecei a namorar 8 meses antes, em agosto de 2005, e me casei em maio de 2006, isso, com uma pessoa maravilhosa que se chama Josiane. Ficamos casados durante 5 anos e 10 meses. Em março de 2012, nós nos divorciamos, porque quando nos casamos eu andava sozinho, né? Com o passar do ano, eu fui me debilitando e comecei a andar de muletas. Daí eu parei de dar aulas de AutoCAD e já não conseguia me locomover direito. Foi quando a Josiane começou a entrar em depressão. Eu, como homem, resolvi me divorciar dela. Eu a liberei para ela viver a sua vida sem mim. Eu falei com ela: Josi, antes de você me conhecer, eu me chamava Edson Rocha de Oliveira. Depois que eu conheci você, eu continuei me chamando Edson Rocha de Oliveira. E quando nos divorciamos, eu ainda continuarei sendo Edson Rocha de Oliveira. Eu estou querendo dizer isso porque eu quero que, dizendo isso, eu quero que você não precisa ficar casada comigo por causa da doença. Eu sou homem suficiente para viver sozinho. Eu sabia de tudo que poderia me acontecer. Imaginem como foi para ela, que nem se interessou em conhecer a doença. Uma coisa ela sempre me dizia: eu vou sempre lhe tratar como uma pessoa eficiente e lhe proteger como meu bebê. Eu via que ela estava sofrendo ao meu lado. E por amar demais decidi tomar essa posição. Foi difícil, mas vi que foi a decisão acertada. As pessoas não acreditavam, principalmente pelo carinho que ela tinha comigo. Até quando fomos ao advogado, amigo meu, ele disse: não é possível. A Josi me chamava de vida. Daí nos divorciamos. Eu fui logo chamado para o hospital Sara Kubitschek. Uma semana após o divórcio, fiquei no Sara 30 dias. E eu e meu primo falecido, Hugo Rocha de Oliveira, que não faleceu por causa da doença, não. De lá pra cá, eu vivo sozinho, na minha casa. Em janeiro do ano passado, eu fui aprovado no vestibular de Engenharia Civil. Curso esse que eu cursei até julho deste ano, trancando a faculdade no início do 4º período. Tranquei mesmo.
Tranquei porque estava estudando muito, me estressando e não conseguia tirar notas boas. Foi fruto do meu ensino médio mal feito, porque eu trabalhava de turno, uma semana do dia e outro da noite, ia na escola de vez em quando. Hoje, meu estado atual, eu vivo caminhando com um andador, faço marketing multinível numa empresa fantástica chamada Boulevard Monde, onde eu digo, eu sou 100% Boulevard. Hoje eu ocupo a qualificação de executivo Safira, que é o plano de carreira que você se qualifica de acordo com suas vendas ou equipe, nesta empresa com ganhos superiores a R$ 1.500 por mês. Isso com 4 meses apenas de empresa, né? Tenho uma kitnet de aluguel, moro em cima da casa do meu irmão, ao lado, vizinhos, à frente de garagem, nos fundos, casa da minha mãe. O lote mede 15 metros de frente por 30 metros de fundo, totalizando 450 metros quadrados. Minha mãe é meu norte, meu sul, meu oeste e meu leste. Ela é meu tudo. Ela que cuida da minha casa, ela que cuida da minha roupa, ela que traz alimentação, ela faz tudo para mim e com a maior alegria. Minha mãe é meu braço forte, minha mãe chama-se Nair Apolinária de Oliveira. Meu irmão chama-se Gutenberg Rocha de Oliveira. Meu sobrinho chama-se Miguel Assaf Fonseca Rocha. Ele é o xodó daqui de casa. Graças a Deus é um menino abençoado. Gosta demais de música. Quando vamos à igreja ele gosta de cantar lá na frente. Ele é muito especial. Termina este depoimento falando que eu sou muito mais feliz. Encontrei muita ajuda, onde eu também posso ensinar e aprender com várias pessoas do grupo do WhatsApp chamado Junto Venceremos. Neste grupo, que é um grupo de pessoas com ataxias, nós conversamos e brincamos. Como disse uma das pessoas do grupo, Adelaide, parece que estamos numa mesa e todos brincando uns com os outros. E também nos confortamos uns aos outros. Recentemente, a Alessandra Paim organizou um encontro em Goiânia, onde nos conhecemos pessoalmente e passamos dias agradáveis com piscina, bate-papo, bingo, pilates, festa, brincadeiras. Novas pessoas têm se juntado ao grupo. Quase todas assustadas, porque até então não conheciam ninguém com ataxia. Quero agradecer primeiramente a Deus, as minhas coroguetes, que são as coroas misturadas com piriguetes. Minhas coroguetes são a Lili, Cirlei, Leci e Brisa. Não tem ordem, eu amo todas do fundo do meu coração. Um beijo a todos, um abraço. O meu conselho é este: vamos viver. Sejam felizes, do jeito que for. Eu sou feliz e junto venceremos.